Hoje é ceia do Senhor, primeiro domingo do mês, e eu já tinha pensado nessa mensagem durante a semana e falado para o Thaleson sobre isso. Por que você não prega sobre essa passagem? E aí eu acho que era Deus já trabalhando, não é para ele a mensagem, foi para você. Aí chegou na sexta, ele falou, acho que você que vai ter que ministrar, porque eu tô mesmo muito mal. E eu falei, e aquela mensagem que eu falei para você ministrar? Então eu acho que eu vou trazer ela. E aí eu preparei uma mensagem que é sobre entregar tudo para Deus. Está entrando o ano de 2026 e pelo que você tem orado, o que você tem pedido para Deus? Quando começa um ano novo, nós temos o hábito de fazer planilhas, organizações, planos, propósitos, colocar diante de Deus muitas coisas que nós desejamos e que nós esperamos que nesse ano a gente consiga cumprir. Talvez no início do ano a gente fale, esse ano eu vou deixar isso para trás, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou acabar um curso, esse ano eu vou conseguir um trabalho melhor. A gente faz planos e planos e mais planos para um ano novo. No último culto eu disse, não deixe para começar os seus planos no ano que vem, se você já pode começar ainda hoje. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem um pouco diferente. Quantas vezes nós oramos por tanto tempo por algo, a gente cria um plano de vida, olha, o meu propósito de vida é ter um trabalho tal, é morar em tal lugar, é ter uma casa X, um carro Y, e esse é o plano da nossa vida e nós vivemos buscando aquilo que a gente tanto deseja, orando por isso incessantemente, e aí depois a gente percebe que a gente não está alcançando aquele objetivo e começa a ficar frustrado. Ou a gente ora tanto por algo e Deus nos entrega exatamente o que a gente pediu e quando a gente tem na mão a gente não valoriza mais. Mas às vezes a gente pede tanto por algo e quando Deus nos dá, a gente esquece de Deus. Às vezes o não de Deus é proteção, porque se Ele dá o que a gente tanto pede, a gente se afasta dele. Nós conhecemos pessoas que oravam tanto por um emprego e quando o emprego veio, ela deixou de vir à casa do Senhor. Oravam tanto por um carro que quando o carro chegou, ia passear aos domingos com um carro novo e não vinham mais à casa do Pai. Pelo que nós temos orado? O que nós temos colocado na nossa planilha de propósitos e planos para 2026? E agora, se eu te disser que tudo aquilo que você tem em mente para 2026, Deus pode mandar você jogar fora, rasgar e falar, não vai ser dessa forma. Hoje eu quero trazer ao nosso coração uma mensagem de renúncia, de sacrifício, de entrega, porque Deus pode estar nos pedindo para que a gente abandone os nossos planos. Quando nós oramos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, nós falamos que seja feita a tua vontade. E se os planos de Deus para 2026 são completamente diferentes da planilha Meus Planos de 2026? E se Deus hoje pedisse para que você entregasse tudo? Ou se Deus pedisse para que você entregasse o seu Isaac? Aquilo que você mais tem de precioso que Deus já te deu até hoje. Você está preparado para ser provado nesse ponto? O ano de 2026, estamos fazendo muitos planos, mas o que o Senhor tem planejado para nós? Vamos abrir em Gênesis. Hoje nós vamos ver a história de Abraão e Isaque. Gênesis capítulo 22. Vamos ler primeiro do 1 ao 3. Gênesis 22, do 1 ao 3. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento,
Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, o seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Amém. Depois a gente continua. No início do texto, diz: depois dessas coisas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Amém. No início do texto diz: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Na versão de vocês, quem está com Bíblia, tem algum que está dizendo aí que Deus tentou Abraão? Na Bíblia de vocês? Ou está todos provou? Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, Deus pôs à prova. Algumas versões... Tentou. Vá lá. É importante frisar isso, porque ontem, quando eu estava fazendo o estudo desse texto, eu vi que várias versões trazem a palavra tentou. E isso vai contradizer com outro texto bíblico lá em Tiago, que diz que Deus não tenta ninguém. Tiago 1:3. Tiago 1:3. Não? Então vai pro 2. Não. Então eu que anotei errado, mas tá aí em Tiago. Procura aí que eu vou continuar. Porque Deus não tenta ninguém. Então, para continuar enquanto ele procura o texto, o verbo ali, em hebraico, é nissá. E o significado do verbo é prover, testar, pôr à prova e examinar. Porque é importante a gente frisar que Deus não tenta ninguém. A Bíblia diz... ele conseguiu achar o texto. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então, o texto, a tradução, tentar, em algumas versões está errada, foi traduzida de forma errada, porque Deus não tenta ninguém. A palavra de Deus não se contradiz. E quando nós encontramos uma contradição, sempre haverá uma própria explicação dentro da Bíblia ou um erro de tradução. E nesse momento, nissá, que é o verbo provar, testar, pôr à prova, não deve ser traduzido por tentar. Deus estava pondo Abraão à prova para provar a sua fé. O diabo tenta. O diabo tenta para nos derrubar. Mas Deus nos prova para nos fortalecer. É no meio das provações de Deus que nós somos santificados, purificados, exaltados. Deus, através das suas provações, nos fortalece. Então, no início do texto, eu já queria frisar sobre isso. Se a sua versão diz que Deus tentou Abraão, isso está equivocado. A verdade é que Deus provou Abraão. Então, Deus chama Abraão e diz, Abraão, e ele lhe responde, eis-me aqui. Quem conhece a história de Abraão? Abraão foi o pai da fé, considerado o pai da fé, e a gente vai ver que, de acordo com esse texto, realmente ele foi um pai na fé, para todos nós, um grande exemplo de fé. Abraão, Deus falou com ele pela primeira vez com 75 anos. Isso me dá muita esperança, porque eu ainda não cheguei nos 75 anos, ainda posso ouvir a voz de Deus. Hoje está tão comum nós ouvirmos, Deus falou comigo. Mas em qual sentido? O Espírito Santo nos mostra muitas coisas, nos revela muitas coisas. Nós sentimos muitas coisas. Mas ouvir a voz de Deus audivelmente na Bíblia é poucas vezes. Nós vemos Deus falando poucas vezes com os seus grandes servos que ele levantava para trabalhar no seu reino. E Abraão ouviu a voz de Deus pouquíssimas vezes. Eu acho que umas 5 vezes. Não tenho certeza. Mas poucas vezes. A primeira vez que ele ouve Deus, ele tem 75 anos. Quando eu começo a falar com um crente, o crente fala, mas Deus falou comigo. Aí não tem nem como discutir. Se Deus falou, eu vou falar o quê? Não posso falar nada. Mas eu fico falando, Deus fala comigo também, né? Porque ouvir a voz de Deus não é algo comum. Mesmo na Bíblia Sagrada. Mas Deus nos direciona. Ele fala através de uma música, de uma pessoa, da palavra principalmente, é onde ele fala mais todos os dias conosco. Mas Deus, ele
Quando ele fala audivelmente com alguém, é porque ele tem alguma coisa para fazer com essa pessoa, algum propósito muito importante. E Abraão ia ser o pai na fé de toda a nação e através dele nós iríamos ser alcançados. Quando ele fala com Abraão, a primeira vez ele diz para Abraão deixar tudo, deixar sua parentela e sair sem rumo para a terra que ele ia mostrar. Então, desde o início, Deus chama Abraão para sacrifício, renúncia, oferta. Ele teria que deixar seus parentes, a sua terra, os seus costumes, a sua idolatria, porque Abraão provavelmente era um idólatra. Deus não escolheu Abraão porque ele era um homem mais bom, mais santo, mais puro, mas Deus transformou Abraão nesse homem. Quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, que era uma terra idólatra, ele tem que renunciar tudo isso. Ele já começa entregando alguma coisa. E nós vamos ver que ele entregou muito mais para seguir ao Senhor. Depois, aos 75 anos, ele faz uma promessa a Abraão, que através do seu filho, ele teria uma grande multidão de descendentes e uma aliança seria firmada com ele e viriam a nação de Israel, né, os israelitas. Só que passou muitos anos. Foi passando um ano e Abraão não ficava, não virava pai. Sara não engravidava, Sarai na época. Então ele começou a duvidar dessa promessa. Ele não, mas a sua esposa duvidou. Então a sua esposa sentou com ele e falou: Abraão, eu acho que eu tô velha demais. Já tô velhinha, já passei da menopausa. Que tal você deitar com a minha serva e fazer ela de concubina? Quando esse menino nascer, ele será meu e ele será o filho da promessa. A mulher sempre quer ajudar a Deus, quer dar um jeitinho, quer ser controladora, quer que seja na hora dela. Nós temos esse defeito que a gente tem que lutar todos os dias. Nós somos extremamente controladoras. Eu sei porque eu sou mulher. A gente quer tudo na nossa hora. Ela ali errou. E Abraão escutou. E por escutar a sua mulher, a promessa foi muitos anos atrasada. Ele se deitou com Agar, que era a serva de Sarai. Nasce Ismael, com 86 anos. E depois Deus continua em silêncio, sem falar com Abraão. E aos 99 anos, depois de 25 anos quase de espera, Deus fala novamente com Abraão. Abraão, teu filho será o filho da promessa. Claro, Ismael? Não será Ismael. O filho da promessa chamará Isaque. Ali Deus mais uma vez afirma e reafirma a promessa e a aliança com Abraão. Sara ficará grávida. E quando Sarai, na época, escuta isso, em Gênesis 18, 12, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Em Gênesis 21, 6, ela ri de novo. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. A primeira risada de Sara é de dúvida, é de questionamento. Ela não crê na promessa, ela não crê que Deus dará a ela um filho. Ela já estava com 80 anos, ela nem menstruava mais, como ela poderia ter um filho? A segunda risada de Sara, na Bíblia, é quando ela recebe o seu filho Isaque. A promessa se cumpriu. Ela conheceu quem realmente era Deus. Deus, ele era poderoso para fazer o impossível. Hoje, quando as mulheres falam para mim: eu estou muito velha para ter filho, 45 anos, eu falo: mas Sara teve com 80. A gente nunca é velha demais para cumprir promessas de Deus sobre a nossa vida. Voltando ao que a gente falou no início, os seus planos não importam, mas os planos de Deus para você nesse ano de 2026. E se os planos de Deus for que você sacrifique o seu útero, que você tenha filhos, ou que você venda algo que tanto ama, o que mais
mais domina o seu coração? O que é mais importante para você no seu coração? Será que você seria capaz de entregar? Essa foi a história do nascimento de Isaac. E Deus escolheu o nome de Isaac. O nome de Isaac significa aquele que ri, porque todos riram. Abraão também. Em Gênesis 17:17, a gente vê Abraão também rindo da promessa de Deus. 17:17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Olha, eu já achei um erro meu, não era nem 80, ela tinha 90 quando teve Isaac. E Abraão, 100 anos. Mas a promessa se cumpriu. Mas eles duvidaram, eles questionaram. Porque nós somos humanos. E quando nós pensamos em coisas que são impossíveis aos nossos olhos, nós somos racionais. Isso é impossível, nunca vai acontecer. Mas quando nós olhamos com o olhar da fé, nada é impossível para Deus. Se Deus nos dá uma palavra, Ele irá cumprir essa promessa. Ele não é Deus que mente. E eu acho que depois de todas essas provações, Abraão finalmente entendeu o Deus que ele servia. E ele não duvidou mais. Ele creu na promessa quando Isaac nasceu, de uma forma que ele vai enfrentar uma das maiores provações que eu já vi na Bíblia. Continuando, onde estava o coração de Abraão? Abraão esperou até os seus 100 anos para ter o seu primeiro filho. Ele orava por isso, ele esperava por isso. Ele tinha uma promessa sobre isso. E com 100 anos veio essa promessa. E a palavra de Deus diz que ele amava o seu filho. Ele amava tanto o seu filho que na festa de desmame de Isaac, o seu outro filho Ismael caçoou de Isaac, não respeitava mais a mãe de Isaac, que era Sara. E Sara manda Ismael embora, fala, manda esse menino embora. Porque a promessa de Deus vai se cumprir com Isaac. E mesmo sendo uma atitude meio agressiva para nós, quando Abraão fala com Deus, Deus fala, pode fazer o que a sua mulher manda. Manda Ismael embora, porque o filho da promessa é Isaac. Abraão amava Isaac. E ele sabia que a profecia se cumpriria em Isaac. O coração de Abraão estava todo entregue ao seu filho. Alguns dizem que Abraão idolatrava Isaac. Não sei, a Bíblia não diz que ele idolatrava Isaac, mas que ele o amava. Isso sim. E eu acho que todos que são pais aqui ou mães devem entender esse amor. O amor de uma mãe pelo filho, de um pai pelo filho, deve ser um amor incondicional. E Abraão amava o seu filho. E quando Deus o chama e diz que ele deve pegar o seu filho, ele repete 3 vezes. Pegue o seu filho, depois o seu único filho. Ele não era o único filho de Abraão. Abraão tinha outro, mas era aquele o filho da promessa. Aquele que Deus prometeu. Ismael era fruto de desobediência e pecado. A quem você ama? 3 vezes. E depois ele ainda disse, Isaac. Para não restar dúvida, ele disse o nome. Pegue Isaac, a quem você ama, e vá, ofereça em holocausto. Todas as pessoas, quando vê a história de Isaac e Abraão indo para o monte, sendo para sacrificar o seu filho, mostra a criança deitada, uma faquinha na garganta. É a imagem tradicional. Mas o holocausto acaba com fogo. Você primeiro derrama o sangue e depois você mata a pessoa queimada ou o animal queimado. Ele ia oferecer o próprio filho em fogo, um sacrifício de holocausto ao Senhor. Onde está o nosso coração? Quem é o nosso Isaac? Quem nós estamos precisando oferecer em holocausto ao Senhor? Deus provou a fé de Abraão. Deus sabia que Abraão iria conseguir? É claro que sabia. Deus é onisciente, Ele conhece o coração de Abraão. Ele já sabia, mas Ele deveria revelar para nós a fé de Abraão. Moriá
o monte aonde ele deveria levar Isaac era um monte muito longe de onde ele estava. 80 quilômetros. Dava de 2 a 3 dias de viagem. Só que em 2 a 3 dias de viagem você pode refletir muito. Pode pensar muito. E a gente viu no texto que quando Deus fala, tem um silêncio na Bíblia. Não tem Abraão falando, perguntando, questionando. Tem Abraão já levantando no outro dia, pegando o filho, pegando a lenha, rachando a lenha, porque não sabe se vai ter um lugar para rachar a lenha lá, se vai ter lenha lá, então vamos levar já tudo pronto. Ele iria até o fim, ele não tinha dúvidas do que ele ia fazer. Automaticamente, depois da ordem de Deus, Abraão fala, eu vou seguir com o que ele me pediu. Só que ele tinha 2 dias de viagem. O filho dele deve que estava todo alegre. Vou viajar com o papai, vou fazer uma missão, vou subir um monte, oferecer um sacrifício para o Deus do meu pai. Com certeza deve ter sido uma caminhada dura para Abraão. Abraão deve ter refletido durante toda aquela caminhada, mas em nenhum momento ele pede alguma coisa para Deus. Deus, confirma para mim se isso vem do Senhor mesmo. Deus, tem certeza. Por que Deus? Não pode ser outra pessoa. Eu não posso morrer no lugar do meu filho. Ele não questiona, ele não pergunta, ele aceita. É uma fé que eu não consigo compreender. Eu acho que só o Espírito de Deus é capaz de nos fazer ter uma fé tamanha a de Abraão nesse momento. Então, ele vai com Isaac. Vamos continuar no capítulo 22 ainda, agora do verso 4 ao 9. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai. Meu pai! Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Amém. Se sua fé está em Deus, você não vai duvidar do cumprimento da promessa. Provavelmente, Isaac era um jovem já. Ele devia ter ali entre os seus 16 aos 21 anos. Não era uma criança. Quem tem mais força? Um jovem de 16 anos ou um centenário, um velhinho de 100 anos? Provavelmente Isaac era muito mais forte. E eu acho que qualquer pessoa nessa situação iria tentar se defender, iria sair correndo. Meu pai ficou louco. Eu vou embora. Haveria uma grande discussão ali no monte, se Isaac não estivesse de acordo com esse holocausto. A Bíblia diz que eles estavam em silêncio. Talvez desde quando saíram de casa, Abraão não conseguiu falar nem mesmo uma palavra. Mas ali Isaac rompe o silêncio e pergunta, mas cadê o animalzinho para ser sacrificado? Temos a lenha, temos corda, temos tudo, mas e o animalzinho? E Abraão diz, Deus proverá. No início do texto há uma coisa que nós devemos fazer atenção. Diz o seguinte, esperem aqui com o jumento, versículo 5. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aqui está o segredo dessa provação. Aqui esconde o segredo da fé de Abraão. Por que Abraão teve coragem de levar o seu próprio filho para ser sacrificado e queimado a Deus?
Primeiro, nós sabemos que Deus condenava explicitamente sacrifícios vivos. Deus sempre odiou e continua odiando o sacrifício de pessoas vivas. Ele sempre condenou isso. Depois, no Decálogo, a gente vai ver que também é mandamento de Deus, não matarás. Abraão sabia o Deus que servia. O Deus que ele servia não gostava desse tipo de sacrifício. Por que então ele estava pedindo? Mas Abraão sabia também que Deus havia feito uma promessa. Era de Isaac que viria uma grande nação. E crendo nessa promessa, tendo fé nessa promessa, Abraão sabia que de alguma forma Isaac continuaria vivo. Isaac seria ressuscitado, seria retirado da morte, não morreria, alguma coisa aconteceria. E eu imagino, porque isso não está na Bíblia, que Abraão chegou lá em cima, sentou com Isaac e falou: filho, deixa eu te contar uma coisa. O Deus do seu pai o chamou, o prometeu uma grande nação, como as estrelas do céu, a areia da praia. E ele disse que você continuará essa nação. Mas há 3 dias atrás, eu estava dormindo quando Deus apareceu para mim e pediu que eu trouxesse você aqui e o sacrificasse. Mas eu não sei como. Mas eu sei que a promessa vai se cumprir. Deus não volta atrás com a tua palavra. E se ele disse que você será aquele que vai cumprir a promessa, eu creio que assim será. Então, de alguma forma, Deus fará. Mas eu tenho que cumprir com o que Deus me pediu. E Isaac prontamente disse: eis-me aqui, pai. Eu creio que Isaac estava de acordo com aquele sacrifício. Pela sua idade, pela idade do seu pai, não houve problemas ali em cima. Mas eu não só creio nisso porque é o que eu interpretei, mas porque é o que a Bíblia diz. Abram para mim Hebreus, capítulo 11, versículo 17 ao 19. O autor de Hebreus escreve: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Abraão chegou a matar o filho Isaque? Não. Ele não chegou a sacrificar Isaque, porque antes disso, o anjo do Senhor vai impedir. Mas no seu coração, Abraão já tinha sacrificado seu filho. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. A palavra de Deus diz o porquê de Abraão estar tão tranquilo em sacrificar o seu filho. Ele conhecia o Deus que ele servia. E depois de uma promessa feita por Deus, ele sabia que não importasse o que acontecesse, Deus era poderoso para cumprir a promessa. Um filho morto não dá descendência. Ele sabia que Deus teria que agir de alguma forma sobre aquele sacrifício. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? O autor de Tiago também diz que ele ofereceu seu filho. Mesmo que ele não tenha ido até o fim, no seu coração, ele sacrificou o seu próprio filho. Isaque pergunta: cadê o cordeiro? E depois Abraão diz: Deus proverá. Deus proverá é o nome Jeová Jiré. Deus proverá. Deus, ele provém todo e tudo o que nós precisamos para que o seu propósito seja cumprido. Quando cremos nisso, temos paz. Porque sabemos que quando saímos de casa, independente do que aconteça, existe uma promessa. Uma promessa de Cristo voltando, salvando a tua igreja, salvando os filhos e as filhas de Deus. Um reino de eternidade. Se a gente continua na terra ou se a gente não continua, ou seja, se a gente vem a falecer, ou se a gente permanece aqui, se somos filhos ou filhas amadas de Deus, a promessa vai se cumprir.
Então nós não nos desesperamos mais quando algo ruim acontece em nossa vida, porque temos fé e esperança em uma promessa. Esse é o Jeová Jireh, o Deus que provém. Ah, mas é uma situação tão grave. Deus está no controle. Quando as coisas apertarem, ficarem difíceis demais e parecer que não tem mais solução e parecer que a sua vida na terra está acabada, se lembre da fé de Abraão, que ia matar o seu próprio filho e nesse momento ele confiou e disse: Jeová Jireh, Deus proverá. Eu não sei como. Talvez ele vai ressuscitar o meu filho depois do fogaréu. Talvez ele nem vai deixar o menino queimar e sangrar. Ele sabia que de alguma forma Deus proveria a solução para aquele sacrifício. Porque havia uma promessa. Por que nós nos desesperamos tanto? Porque nós não confiamos na promessa de Deus. Isso mostra a nossa desconfiança. O quanto estamos distantes de Deus. Nós não conhecemos o nosso Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, do fundo do nosso coração, nós não vamos duvidar da promessa que Ele nos fez. Eu estarei com você todos os dias. Porque ainda nós nos sentimos longe da presença de Deus. Eu perdoarei e lavarei os seus pecados. Porque nós não conseguimos nos perdoar. Nós não acreditamos na promessa. Mas o dia que nós passarmos a acreditar na promessa como foi com Abraão, pode vir o que for, nós teremos certeza que a promessa será cumprida. O Cordeiro será enviado para nos salvar. Ele já morreu na cruz, ele já ressuscitou e ele voltará. Deus já proveu. Nós precisamos confiar na promessa. Quando Abraão diz aos seus servos, nós dois voltaremos, ele não mentiu. Talvez a gente leia e fala, olha, tá indo matar o filho e falando que vai voltar com o filho aqui. Ele não estava mentindo. Aquilo era fé. O que significa fé? Crer naquilo que não se pode ver. Ele não estava vendo como tudo iria acontecer, mas ele cria no Deus que ele servia. Terceiro ponto, do versículo 10 ao 14. Gênesis 22, do 10 ao 14. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou. Abraão, Abraão! E ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém. O primeiro ponto sobre esses textos é que Abraão pode não ter ido até o fim, mas no seu coração ele matou o seu filho por Deus. O nosso Isaac nem sempre vai ser um filho. Às vezes nós amamos mais as coisas do que as pessoas, mas nós temos sempre algo no nosso coração. O ser humano, ele é sempre voltado à idolatria. Nós criamos ídolos no nosso coração, seja na nossa família, nossos pais, nossos filhos, nosso trabalho, coisas, bens materiais, riquezas principalmente, orgulho, ego. Às vezes o nosso ídolo é nós mesmos. E nós precisamos entregar esses ídolos ao Senhor em sacrifício. Nós precisamos entregar tudo a Deus. Precisamos sondar o nosso coração e ver aquilo que está acima de Deus. A Bíblia diz, buscai a Deus em primeiro lugar e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas é tão difícil buscar a Deus em primeiro lugar. Quando a gente olha para a nossa vida, muitas das vezes, é como eu disse no início, estamos fazendo os nossos planos, o que nós queremos. Mas o que Deus quer?
Se Deus fala contigo essa noite e manda você largar tudo e andar por uma terra sem rumo, será que teríamos a coragem de Abraão? Juntar as nossas malas, tudo que nós temos, deixar nossos parentes e simplesmente sair andando? Eu não me imagino nessa situação. Às vezes Deus pede muito menos. Às vezes Deus fala, sai desse trabalho. E aí? Quem vai pagar minha conta mês que vem? A gente não consegue. A gente confia nas coisas. A gente confia naquilo que nos dá certeza, que nos dá firmeza. Mas nós não conseguimos confiar num Deus que a gente não vê. Porque o nosso coração é enganoso. Mas hoje eu quero reafirmar com vocês que Jeová é Jireh, ele provém. E se tem uma promessa, fica tranquilo. Ele não é homem para que minta. Ele é um Deus que cumpre o que fala. Deus já sabia que Abraão iria cumprir o que ele pediu. Deus às vezes faz umas perguntas meio bobas que a gente sabe que ele sabe a resposta. Quando ele está lá brigando com Jacó, ele fala, qual é o seu nome? Ele sabia o nome dele. Quando Adão está escondido, ele fala, onde é que você está, Adão? Ele sabia. Mas há coisas que Deus pergunta para nos revelar, para nos mostrar. Abraão tinha que ser testado para que a gente entendesse a que ponto a nossa fé deve nos levar. Até onde nós devemos chegar. Quem é o primeiro no nosso coração? E quem é o Isaac que nós precisamos, às vezes, colocar abaixo de Deus? Diferente desse dia onde Isaac foi poupado por um anjo que disse, não toque no menino. E diz, eu provei a sua fé e você foi aprovado porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Diferentemente dessa situação no Monte Moriá, Jesus não foi poupado. Ele era o filho, o único filho de Deus. E quando ele foi ao Calvário, ele não foi poupado. Ele foi sacrificado em amor a nós. Deus pediu para Abraão fazer algo que ninguém aqui teria coragem de fazer. Mas ele mesmo fez. Ele vai além do que nós podemos entender sobre o amor. Nós conhecemos o amor de uma forma muito pequena. Mas Deus, ele não sente amor, ele é o amor. E ele fez tudo o que fez com o seu próprio filho por amor a nós. Isaac foi poupado, mas Jesus foi crucificado. Em lugar do filho, ele proveu um carneiro. Havia um carneirinho ali preso entre as árvores. E no lugar da nossa morte, Jesus também sacrificou o seu sangue em expiação a nós. Último ponto, do 15 ao 18. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações, porque você obedeceu a minha voz. Amém. Eu esqueci de falar sobre o Monte Moriá, é a primeira vez que ele aparece na Bíblia. E o Monte Moriá, eu não sei se vocês sabem, é o monte onde o Salomão vai fazer o templo de Deus. Eu acho que eu tinha anotado aqui em algum lugar o texto aqui. 2 Crônicas, capítulo 3:1. Esse foi o monte onde foi feito o templo do Senhor. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na eira de Onã, o Jebuseu. Ou seja, o Monte Moriá tem história. Ele começa aqui,
com o primeiro sacrifício oferecido. Um pai que ofereceu o seu próprio filho. Mas depois, é aqui também em Jerusalém, onde o Filho de Deus é sacrificado. Está tudo muito interligado. E finalizando o último ponto, o ponto 4, há uma promessa para todos nós. Aqui Deus diz que todas as nações seriam alcançadas por meio de Abraão. Todas as nações incluíam nós. Os judeus, todas as vezes que eu vejo algum debate com judeus e cristãos, eu vejo muito os cristãos falando sobre isso com os judeus. Vocês não podem pensar que vocês são os únicos povos que podem ter Deus. Porque na primeira promessa e a primeira aliança que Deus faz com Abraão, Deus diz que através de Abraão, todos os povos, todas as nações seriam alcançados. Não apenas os judeus. Aquela bênção não ficaria somente sobre eles. Aquele momento, Deus estava formando o seu povo, e somente os israelitas conheciam e tinham a lei de Deus. Mas após Cristo, essa bênção é derramada a todas as pessoas. Todos agora têm alcance à lei do Senhor. Todos agora têm a graça. O sangue de Jesus foi suficiente para alcançar todas as nações, povos e línguas. E foi através de Abraão, o pai da fé. Há um texto onde Jesus fala, não sei se é Jesus ou João Batista, nos evangelhos, até dessas pedras eu faço nascer descendentes de Abraão. Deus pode fazer nascer descendentes de Abraão. Os descendentes de Abraão são todos aqueles que são alcançados pela primeira promessa feita. Através de você, Abraão, abençoarei todas as nações. Nós carregamos essa promessa. Deus nos alcançou através de Cristo Jesus. Nós temos uma promessa de vida e vida eterna, de reino, de morada nos céus com Jesus, de reinado. Nós temos uma promessa de um mundo sem dor, sem choro, sem doenças, sem lágrimas. Essa é a promessa que nós carregamos. Mas muitas das vezes nós não somos como Abraão. Nós duvidamos, nós questionamos. 3 dias andando com seu filho para sacrificá-lo. Nenhum questionamento. Será que nós estamos dispostos a sacrificar tanto por Deus? Ou será que nosso coração ainda está apegado demais aos nossos Isaques? Quem é o nosso Isaque? Aquela pergunta que eu fiz no início. E se Deus mandar você rasgar todos os seus planos de 2026? E se Deus mandar você entregar tudo o que você deseja para 2026 para servi-lo? Deus pode fazer isso. E nós temos que entender que tudo que nós temos nessa terra é passageiro, mas a promessa é permanente, é eterna. É uma vida eterna. Quando nós estivermos na eternidade, tudo que passamos aqui vai ter sido como um sopro. 1 minuto de uma vida eterna. Isaque representa Jesus. Isaque é o filho do coração e Jesus é o filho amado do Pai. Isaque foi o filho da promessa. Jesus é o filho da profecia. Isaque foi a Moriá sem reclamar e Jesus foi para o Gólgota sem abrir a boca. Isaque e Abraão andaram juntos. O pai e o filho foram juntos para o Calvário. Isaque foi oferecido em sacrifício. Jesus teve que morrer. Isaque carregou o feixe da lenha, mas Jesus carregou a cruz. A próxima cena que nós vemos de Isaque em Gênesis é ele se casando. E a próxima cena depois do sacrifício de Jesus é ele voltando para se casar com a igreja. É o banquete. A próxima cena é Jesus voltando para estabelecer o seu reino e buscar a sua noiva. É isso. Obrigada. Que Deus abençoe o ano de 2026 de cada um de vocês. E que a gente possa refletir sobre a fé de Abraão. Aquele que, pela fé, creu que mesmo sacrificando o seu filho, Deus o traria de volta. E que a gente tenha essa fé sem duvidar, sem questionar.
uma fé de confiança, uma fé de esperança, uma fé que conhece o seu próprio Deus. Eu acho que muitas das vezes o que nos falta é conhecer o Deus que nós servimos. Saber quão grandioso e poderoso Ele é. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos. E Ele também é poderoso para ressuscitar os mortos, para curar doenças, para tratar feridas, para quebrar corações orgulhosos. Nós precisamos confiar no Senhor em tudo o que nós vamos fazer. Que os nossos planos de 2026 sejam guiados por Deus. Amém? Orar? Tá bem.